se cria um conjunto de medidas genéricas aplicáveis a diversos segmentos sociais com histórias de discriminação. Talvez todos tenham a experiência da discriminação, né? De uma discriminação negativa. Mas daí a dizer que a solução para todos são políticas que guardam um mesmo tipo de resolução, isso já é uma coisa muito diferente, né? Quer dizer, você imaginar que você tem uma receita para resolver o que sejam os problemas da diversidade, aí está o problema. E a gente vê isso em certas áreas. Por exemplo, recentemente, na Conferência Nacional de Educação, as especificidades da educação escolar indígena ou da educação escolar quilombola foram resumidas e reunidas junto com questões relativas a ciganos, questões relativas à diversidade sexual, que têm raízes muito distintas e que, não, de certo, podem ter algumas soluções similares, mas outras muito diferentes. E falando em relação à antropologia, trazendo essa parte do acesso à antropologia, como é que tu como presidente da associação, como é que tu vê o acesso, seja para o jovem do ensino fundamental, ensino médio, seria necessário ter mais um acesso à antropologia, porque o que a gente acompanha é que é mais restrito para quem entra numa faculdade específica, que quer estudar essa área. Olha, por exemplo, nessa temática da diversidade, os antropólogos têm sido fundamentais, porque em muitas situações são os antropólogos que têm dado laudos periciais, que comprovam a diferença étnica de certos grupos, que contribuem para políticas públicas. Ora, se você começa a trabalhar isso somente na pós-graduação, é óbvio que a quantidade de pessoas informadas sobre essas questões vai ser muito menor. Então, o ideal seria que, de fato, a gente começasse no ensino fundamental e no ensino médio, né? Por exemplo, na área de sociologia, muitos dos conteúdos são conteúdos de antropologia, mas não tem esse nome e não se pauta pela ideia da defesa da percepção da diversidade étnico-social do Brasil, né? Talvez se a gente começasse no ensino fundamental e tivesse uma disciplina específica no ensino médio, ou se tivesse uma carga maior de visibilidade para esses conteúdos na sociologia dada no ensino médio, a gente tivesse menos preconceito e a gente, quando chegasse na etapa da graduação, as pessoas já estivessem mais preparadas e, como cidadãos brasileiros, se votasse melhor na hora de escolher deputados e senadores, não, que ao invés de contrariarem as ideias que, enfim, orientam a nossa Constituição, né, poderiam, talvez com uma melhor formação desde o ensino médio, o cidadão brasileiro médio tivesse mais consciência na hora de votar e não escolhesse parlamentares, como muitos dos atuais, que contrariam terrivelmente os preceitos constitucionais com um conjunto de preconceitos da pior qualidade. Então esse diálogo entre a antropologia, vamos dizer assim, e talvez quem esteja no governo, alguns que estão no governo, não é um diálogo fácil, pelo que tu consta, não é uma porta muito fácil de entrar e até debater essas questões de diversidade. Tudo depende de em que setor do governo você está lidando. Esse diálogo pode ser fácil em certos setores, não será fácil em outros. Há, por exemplo, uma Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, onde essas questões são altamente valorizadas dentro do Ministério da Educação. Essas questões são extremamente importantes, por exemplo, no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, responsável pelo reconhecimento das terras de quilombo, ou no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde a discussão sobre cultura bebe na antropologia a maior parte dos seus melhores conteúdos, né? Então, tudo depende de em que setor da administração pública, que está longe de ser homogênea, com que a gente estará lidando.
Talvez, se você falar em termos de legislativo, aí a sua pergunta seja a resposta, né?